são basicamente tirania, oligarquia e democracia na visão clássica são contra a lei natural, são coisas opostas à visão da lei natural. A ideia de que nós temos que guiar nossas ações em direção ao bem comum e em direção a uma ordem social, política, moral. A monarquia, ela é quando uma pessoa governa com responsabilidade pessoal e aderente à lei natural, ou seja, uma pessoa segue a moral e bota o seu na reta. Ela basicamente se arrisca, ela basicamente dá a cara a tapa nas decisões que ela toma para a instauração da ordem. Monarquia é quando tem um grupo de pessoas virtuosas que fazem isso, e república é quando você tem uma ordem social que favorece a descentralização do poder por meio de um elemento meritocrático. Então, basicamente, pessoas que são consideradas qualificadas vão conseguir descentralizar o poder. Normalmente, uma república é feita com uma população altamente capaz de se autodefender. Tanto a Suíça quanto os Estados Unidos, quando foram falar que eram repúblicas ou Veneza, você tinha a ideia de que todo mundo já era capaz de se defender, o cara tinha que ser o próprio, fazer a própria defesa. Porque se entendia que se o cara não consegue se defender, ele basicamente não faz parte de um regime no qual ele tem autonomia política em nenhum nível. Também as repúblicas, historicamente, são regimes muito focados na propriedade privada. Meio que a propriedade privada tinha que ser absoluta para funcionar uma república. Claro, porque pensem bem, quando eu falo assim, você tem autonomia política, eu preciso ter alguns requisitos para isso. Eu preciso conseguir participar da tomada de decisão política. Eu preciso conseguir me defender e eu preciso ter os meus próprios bens que não são dependentes de outra pessoa. Se eu não tenho essas três coisas, na visão clássica, eu não sou uma república, eu sou um outro treco. Então, só que a grande oposição histórica que nós vemos, né? Nós raramente vemos tiranias puras no Ocidente atual. Porque uma tirania pura demandaria uma forma de governo que ela está um pouco inadequada para os aparatos de controle do mundo moderno. Você precisa de muita gente para o Estado gerencial moderno. E o partido político ele é basicamente uma instituição oligárquica. Ele é uma instituição que ele dá poder para as pessoas sem responsabilidade pessoal. Ele é muito forte nesse sentido. Também o aparato da burocracia, também uma parte do aparato tecnológico. Então, a estrutura atual ela enseja a oligarquia. Por isso que, na verdade, o comum no Ocidente atual são oligarquias com uma fórmula política democrática e ciclos de tirania. O que significa isso? A fórmula política tem que ser sempre democrática, porque é muito difícil uma oligarquia se legitimar no poder admitindo que ela é. Pensem o grupo dos burocratas universitários e donos da grande mídia tendo que justificar que eles são os donos do poder político. Vai soar ridículo. Então eles precisam de um discurso que dê legitimidade para isso. Esse discurso é o discurso das minorias, é o discurso dos pobres, é o discurso basicamente de que, não, veja, nós somos um grupo que manda, sei lá, a Amazon, o New York Times, o Harvard, a Folha de São Paulo, qualquer coisa. Mas não tem problema que nós mandamos, porque nós estamos fazendo isso em nome dos pobres, ou nós estamos fazendo isso em nome da minoria X, ou nós estamos fazendo isso em nome das mulheres, ou nós estamos fazendo isso em nome... Tanto faz, você escolhe um grupo de representatividade e você usa isso para legitimar você mesmo no poder. Oligarquia, por definição, é um governo de poucas pessoas. Então, se você não tem uma fórmula política abrangente, você vai rapidamente receber a raiva das pessoas externas, né? Então, é por isso que todo mundo da oligarquia está constantemente fazendo um esforço muito grande para se afirmar como representante de minorias. Você vê isso no caso das empresas grandes. As empresas grandes fazem ciclos, né? De falar assim, não, eu sou inclusiva, eu sou representativa do grupo X, eu sou representativa do grupo Y, e ESG, e sei lá mais o que. Elas têm que constantemente fazer isso. Porque senão você vai ter que refletir sobre o papel, sei lá, do McDonald's na sociedade, o qual não é o que as pessoas estão buscando. Então, quando você, ou qualquer outra corporação, tanto faz, o ponto aqui é só corporações grandes, né? Então, na verdade, a questão a questão da oligarquia é que a fórmula política dela usualmente é democrática, por isso que você vai para a escola e você aprende a fórmula política democrática de maneira muito intensa. Só que depois você vai ver quem são os donos do poder de fato
isso nunca condiz com o que você, a formalidade do discurso. E a tirania não viola tanto a oligarquia, na verdade. Na verdade, usualmente as oligarquias atuais, volta e meia, financiam um tirano, deixam assumir uma tirania, elas fazem experimentos tirânicos para todo lado. O século XX é o século das ideologias e ele é o século ele é basicamente o século desses experimentos sociais, né? Democracia na visão aristotélica é o governo no qual ou platônica, são muito semelhantes, é o governo no qual muitas pessoas governam para si. Você tem interesses individuais, coletivos, basicamente dominando a ordem política, né? Então, basicamente cada um quer o seu. A Platão associa muito isso ao hedonismo, ao fato de você ter uma grande quantidade de pessoas na sociedade que querem satisfazer os seus desejos hedonistas e, portanto, abrem mão da sua autonomia real, da sua liberdade real, em nome de uma libertinagem. Se você ler lá no livro da República, vai estar bem descrito isso. Claro, porque se eu quero ser mais esperto do que os outros, sempre vai ter alguém que é mais esperto do que eu. E aí a tirania vem com uma consequência muito própria disso. Por isso que a oligarquia, ela não tem medo da tirania. Mas a oligarquia morre de medo das outras formas de governo. A oligarquia morre de medo da república, ela morre de medo da aristocracia e ela morre de medo da monarquia, em especial da monarquia. Por quê? É muito difícil uma forma de governo com ordem descentralizada substituir a outra. Exemplo, é muito difícil uma república conseguir derrubar uma oligarquia, porque uma oligarquia tem uma gestão mais centralizada e uma república tem uma gestão muito descentralizada. Quando vocês pensam em república, pense, por exemplo, a comunidade dos fazendeiros do Brasil, certo? É muito improvável que a comunidade dos fazendeiros do Brasil consigam basicamente derrubar a oligarquia, certo? Ô Zé Roberto, tudo bom? Um abraço. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais simples, né? Você imaginar que a harmonia entre esses poderes. Então, um exemplo interessante sobre isso. Quando as pessoas pensam que república é diferente de monarquia. Então, se você é uma república, você não é uma monarquia, porque essa é a terminologia contemporânea. Mas, na verdade, na visão clássica, usualmente um monarca tem que criar uma aristocracia para ser estável, e ele tem que desenvolver algum tipo de república. Por isso que os maiores pensadores da história defendem o regime misto. São Tomás de Aquino falava isso, que na verdade o melhor regime é a monarquia aristocrática republicana. O que ele quer dizer com isso é um regime no qual você tem uma pessoa forte com representação de poder, com responsabilidade, que tem um grupo de pessoas virtuosas que dão suporte ao regime dela e que tem métodos de descentralização do poder e ascensão meritocrática na sociedade. Portanto, monarquia aristocrática republicana. Se vocês pegarem a cidade do Platão, a polis do Platão, a república é uma monarquia aristocrática e chama república. Então, Platão é a primeira pessoa que escreve de maneira organizada o tal do regime misto. Então, usualmente, você precisa de uma força para derrubar uma oligarquia. O mais comum é a monarquia. Eu citei já na live anterior o caso do César. Mas tem outros casos. O César ele é a figura que, quando a oligarquia romana começa a se corromper, ele é morto e ele morre para poder instaurar o império. E aí o império permite a descentralização do poder. Lembrando que César era um membro dos populares, ou seja, ele queria descentralizar o poder. Aí vem o medo, né? Quando a monarquia aparece como uma alternativa à oligarquia, vem o medo das pessoas educadas no iluminismo. Mas, Guilherme, se uma pessoa toma o poder, um monarca, é muito fácil ele virar um tirano. Do mesmo modo, nós temos um regime com checks and balances, que o poder se autolegitima. Não é assim? Não, não é assim. É muito difícil uma pessoa sozinha virar um tirano, porque você não tem os mecanismos de controle. Do mesmo modo, os grandes ideólogos da história, Stalin não é um tirano sozinho. Se Stalin fosse um tirano puro, não seria um problema tão grande. Stalin tem a KGB e o aparato do Partido Comunista inteiro para a repressão dele. Do mesmo modo, todos os ditadores violentos do século XX
tinham o partido político e essas organizações paramilitares de controle. Nenhum deles conseguiria, sem uma oligarquia, gerar um aparato de controle tão grande. Na verdade, Luís XIV tem um aparato de repressão menor do que qualquer Estado contemporâneo. Então, o que acontece é que não é fácil para um monarca virar um tirano. O mais comum que acontece na história é o monarca dar lugar para a oligarquia, como aconteceu na Revolução Francesa, que é o monarca não conserva a sua soberania, ele não consegue criar uma aristocracia, ou até no caso do Luís XIV, ele dissolveu a aristocracia dele, e aí quando você não tem mais uma aristocracia, a burguesia e a oligarquia começam a ganhar força até o ponto que eles derrubam o rei. Então você transita de monarquia para oligarquia, esse é o mais comum. Aconteceu a mesmíssima coisa com o Brasil, que Dom Pedro I, que é todo o ponto da contenda, Dom Pedro I não consegue preservar a sua soberania e, portanto, ele dá espaço para a oligarquia. O Brasil foi de monarquia para a oligarquia. É o mais comum. Muito difícil um regime, alguns regimes vão direto para o caos mesmo. E daí, beleza, aí você já vai direto, transita, né, para o caos absoluto. Mas é muito improvável uma monarquia, no contexto contemporâneo, transitar para uma tirania. Possível se o rei enlouquece e começa a fazer as coisas por conta, pode acontecer. Mas usualmente uma monarquia estável, que tem uma aristocracia, que tem uma república, isso não acontece, porque você tem muito checks and balances. Aliás, o verdadeiro checks and balances, não três poderes. Porque, aliás, é assim que o monarca pensa. Se a população tem defesa pessoal, se a população tem propriedade privada, se a população consegue se autogovernar, se o monarca está vinculado a uma religião, portanto essa religião tem toda uma pressão social para ele segui-la, se tem uma aristocracia bem estabelecida que descentraliza o poder, é muito difícil o monarca virar um tirano do nada, e mesmo que ele vire, todas essas forças vão impedi-lo. Se o governo é local, por exemplo, Brasília é muito fácil ter um tirano, porque Brasília já é uma oligarquia ultra concentrada, o poder é todo concentrado, mas é muito difícil ter um tirano no governo municipal, porque não faz sentido que eu possa sair de uma cidade para outra. Então, o governo municipalista, o governo feudal, impedia essas tiranias de larga escala. Por isso que a Idade Média, diferente do século XX, não tinha essas matanças em larga escala. O século XX tem as maiores matanças da história, né? E basicamente, esses genocídios todo o século XX foram feitos por governos que eram impossíveis na Idade Média. Na Idade Média tinha muita briga local. Um senhor feudal brigava com o outro e daí as pessoas ficavam se matando. Mas era muito mais difícil ter essa morte em larga escala, porque você não tem esse aparato estatal organizado.